Bom dia, então. Bom dia, colegas. O colega fez a apresentação, mas repito um pouco, sou Vinícius. Ano passado a gente já teve uma participação aí a respeito do exercício, né? E a minha primeira atividade física foi a natação. Eu me achava muito ridículo. Imagina um piá de 10, 11 anos, botava uma touca e sunga com um monte de gente na piscina. Mas aí aquilo ali, com o tempo, eu comecei a desenvolver, comecei a gostar da natação. E aos poucos, a atividade física, o exercício se tornou parte da minha vida. Depois, como na palestra eu vou falar, depois de um tempo a gente começa a ter que fazer algumas escolhas, né? Entre a parte do coração e a parte da profissão. Eu acabei me tornando técnico de informática e fiz o concurso da Procergs. Estou trabalhando aí desde 2001. Eu me lembro de uma colega que trabalhava com nós aí. Ela dizia assim: tu é dos novos, dos colegas novos. Eu disse: quando é que eu vou ser um colega velho? Ela disse: enquanto não tiver 10 anos de casa, tu não é novo. Agora eu acho que eu já estou mais pro lado dos colegas velhos, né? Estou já com 20 e poucos anos aí. Mas vamos deixar um pouco a conversa de lado e vamos partir para o movimento, né? Não diretamente, mas eu ainda vou fazer um pouquinho de teoria aí, falando com o pessoal, a respeito do processo de envelhecimento. A gente tem um certo preconceito, envelhecimento, né? É ruim? Não, isso não é ruim, isso é o que faz a gente ter a vida da gente funcionar. A ficha, que nem o colega falou aí, um pouco do meu currículo. E com relação a ter um corpo ativo, né? O corpo da gente, ele se desenvolveu ao longo do tempo para se manter em movimento. O corpo da gente, quando a gente está parado, ele vai atrofiando, né? Uma palavra que assusta bastante, né? O atrofiar, porque o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é adaptado para sobreviver. E quanto menos energia ele gastar, quanto menos ele se movimentar, teoricamente melhor. Mas fisicamente não é nem um pouco bom. A gente fica parado, vai tendo problemas, vai tendo dores, vai tendo desgaste. E aí uma piadinha brincando um pouco, porque hoje em dia, cada vez com mais idade, com os recursos médicos, né, e físicos que a gente consegue ter mais longo o nosso tempo de atividade. Então, o nosso amiguinho ali está superando o Covid que a gente teve, né? Aquela período feio na nossa vida para lutar contra essa doença. O movimento ele é intrínseco na vida da gente desde a gestação. A mãe não diz: tá mexendo aqui o pezinho, apertou. A mãe não consegue dormir porque o nenê está revirando, está pulando, né? Desde a barriga da mãe a gente está em movimento. Depois que nasce, as crianças passam o tempo todo brincando. Tudo vira brincadeira com uma criança, né? Porque ela espera aqui, daqui a pouco ela está sentada na cadeira, balançando as pernas, subindo de um lado, descendo do outro, tudo vira brincadeira, né? E o que eu mais gosto de dizer, assim, um exemplo que eu gosto de usar, que o movimento mais básico do ser humano é o agachamento, né? Qualquer criança vai brincar, o que ela faz? Ela vai lá, baixou, brincou, joga um brinquedinho no chão, uma chave, uma bolinha, papel, qualquer coisa vira brinquedo para uma criança, e o primeiro movimento que ela faz é se agachar. E o que a gente menos faz depois que a gente começa a ficar maior? É se agachar. A gente começa a se curvar, né? Isso é altamente prejudicial para as costas da gente, né? Para a nossa coluna. A gente tem que ter o hábito. Deixou uma caneta cair no chão, se agacha para pegar. Por que não? Claro, a primeira vez, tu baixa a ponta do pé, tu desequilibra, né? Mas é a constância. A constância do movimento é o que torna o nosso corpo adaptado. E que nem eu disse, quando criança, quando adolescente, a gente sempre tem uma atividade física, sempre tem uma escolinha, tem um jogo, sai para andar de bicicleta sem se preocupar com tempo, com limite, né? Mas depois que a gente começa a entrar na vida adulta, a gente começa a ter os compromissos, aquelas escolhas que eu falei no começo. A gente começa a ter que ficar parado, a gente vai ter que escolher trabalhar sentado, a gente não sobra tempo para a gente fazer as atividades. Mas quando se fala de não sobra tempo, uma frase que uma vez um professor me disse: todo mundo ganha 24 horas. Se alguém consegue, todos podem fazer. É uma questão de prioridade. E essa prioridade, se não for a saúde da gente, como é que a gente vai manter outras atividades, né? Lá pelas tantas, o corpo da gente para. Então,
A gente tem que separar, nem que seja 20 minutos diários é o que a Organização Mundial de Saúde diz. 20 minutos, se tu vai pensar em 24 horas, não é nada. Tu pode fazer esses 20 minutos numa caminhada. Às vezes o pessoal diz, eu tive que deixar o carro lá no fundo, no Caeres. Cara, aquilo ali já virou uma caminhada, já virou outro exercício do dia. Subir uma escada, né? A gente tem a escada quebrando, né? Se deslocar. Eu vou dizer um segredo para vocês. Descer escada não é muito bom para o nosso corpo. Porque a gente tem que ter atenção quando a gente vai descer. Normalmente a gente joga o corpo para frente e não, a gente tem que descer a escada, sustentando com as pernas. Mas subir é um exercício ótimo. Então fica mais uma dica aí. Estacionamento, escada, né? Uma volta na quadra na hora do almoço. Né? Todos são movimentos que são... O mais legal disso é que toda atividade física ela é acumulativa para o corpo da gente. Então, tudo que tu fizer durante o dia, 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde, 20, 10, lá pelas tantas, daqui a pouco tem 1 hora. Né? Consegue somar 1 hora de atividade. E aí é o que eu quis dizer ali. A gente tem um movimento consciente. Porque a criança ela vai fazer as brincadeiras dela sem pensar. O adulto precisa separar um tempo para isso. Então, fica a sugestão. E o envelhecimento, ele é uma fase ou é um processo? Eu botei ali alguns números, a título de curiosidade, das fases da vida, né? Porque, para dar um certo destaque, o pessoal fala que o envelhecimento é um momento da vida. Não, desde que a gente está no útero da mãe, a gente está envelhecendo. A gente está passando um processo da vida. A infância, ali, em média de 11 anos, né? Tem 3 fases ali, que a teoria, né, diz ainda hoje, né? A adolescência a gente passa em torno de 10 anos, a idade adulta, eu botei um destaque ali, adultez jovem, quando eu estava lendo, diz que aquilo ali é a fase entre os 35 e 40 anos. Pelas estatísticas, a nossa expectativa de vida é em torno de 80 anos. Seria mais ou menos pela metade da vida. Hoje em dia a gente já consegue superar essa expectativa, né? E com o exercício físico vai mais longe. Quando entra na velhice, eu acho meio forte, mas também é carinhoso. Velhice, terceira idade. Eu vou usar o termo maturidade. Né? Depois que a gente já passou de tanta coisa, está maduro o suficiente para fazer as escolhas, ter decisões. Né? Tem 2 fases ali, o início da velhice e a velhice avançada, que seria a partir dos 75. O meu sogro, esse ano, fez 89. Né? E ele caminha, vai na pracinha lá, faz os exercícios dele, só que ele usa uma matemática meio exagerada. Ele vai na pracinha, faz os exercícios nos aparelhos, ele faz 150 movimentos de cada vez. Em vez de ele fazer séries de 15, ele faz 150 e volta para casa. Mas ele foi, se movimentou, caminhar, ele caminha bastante. Teve uma dificuldade agora, mês passado, onde ele vai precisar colocar um marca-passo, né? Mas isso não impede ele de fazer as caminhadinhas dele. Mais atitude de curiosidade, assim, para a gente pensar um pouquinho nas fases da vida, né? E o processo de envelhecimento. A gente não tem que ter um preconceito em falar de envelhecimento. Ele faz parte da nossa vida sempre. E o que a gente quer? A gente sempre quer mais tempo. E a gente quer uma boa saúde. Porque saúde todos temos, seja ela boa ou ruim. E isso tudo define por escolhas nossas, aquilo que eu falei lá um pouquinho antes, onde a gente tem que ter uma escolha consciente pelo movimento. Porque senão a gente senta no carro, a gente senta atrás da mesa do computador, agora a gente tem um recurso do home office, que às vezes a gente fica mais parado ainda, né? Que também pode ser um recurso para aumentar o movimento. A gente pode, de tempo em tempo ali, dar uma caminhadinha dentro de casa, fazer um movimento a mais. A gente tinha um recurso que se perdeu com o tempo, né? A questão da laboral. Parecia tão pouco aquilo, 10 minutinhos de manhã, 10 minutinhos de tarde, mas já seriam 20 minutos de atividade durante o dia. Isso é uma pena a gente não poder manter esse recurso. E acima de tudo é uma escolha individual. Eu tenho que decidir estar em movimento. Se eu não escolher estar em movimento, eu vou ficar parado, eu vou atrofiar, eu vou ficar doente. Então, nada melhor do que a gente ter uma boa saúde. E para isso, eu tentei assim, filtrar o que seria o principal para
para dar uma estrutura para a saúde da gente. A gente tem algumas capacidades ou valências físicas que a gente chama, são em torno de 5 ou 7 hoje em dia, teoria disso. Mas eu separei isso como principal: força, equilíbrio e flexibilidade, a tríade da vitalidade. Elas nos ajudam a ter uma funcionalidade do corpo da gente, né? Manter funcional e eficiente. São as principais características, elas são interligadas. Quando tu faz força, tu está precisando manter o equilíbrio. Para te poder ter o equilíbrio e força, tu tem que desenvolver a flexibilidade. E como vamos chegar em exercícios, tudo isso a gente desenvolve, força, flexibilidade e equilíbrio, através do exercício. Aí ficam as dicas de segurança aí. A gente fazer um bom aquecimento, um aquecimento adequado, a gente sempre fala disso. Mas o que é o aquecimento? O aquecimento é preparar o teu corpo para o movimento. Não quer dizer que tu tem que fazer algo mirabolante, diferente do que vai fazer. Tu vai caminhar, caminha sem pressa, começa sem pressa, aqueles primeiros minutinhos, não vai sair correndo. Teu corpo precisa saber que vai ter movimento. Desceu do carro lá no KL, eu tô atrasado. Não estou atrasado. Chega a tempo, vai caminhando tranquilo, para o teu corpo entender que tu está em movimento. Um desaquecimento seguro seria quando tu encerra. Se tu vem com pressa, não, respira um pouco. Segura o movimento, para te não ter um choque, né? Isso a gente pode pensar mais assim, já com atividades mais intensas, tipo tu tá de bicicleta, deu uma volta lá, uma hora e pouco andando de bicicleta, tu vai chegar e se deitar, não. Bota a bicicleta lá, fica em pé, movimenta um pouco teus braços, um pouco as pernas, porque tu estava numa posição por muito tempo, estava nadando, quando tu vai sair da piscina, segura um pouquinho na escada ali, respira, né, para te se recuperar. Prioriza a qualidade dos movimentos. Não precisa ter pressa em quantidade, sim em qualidade. Coisa de quantidade é coisa para gurizada que quer competir, que está em esporte de alto rendimento. Uma progressão gradual. Hoje eu caminhei 1 hora, fiquei tranquilo, não estou com dor nas costas, amanhã eu vou caminhar 1h10. Já são 10 minutos a mais somado àquela 1 hora. E uma busca por orientação profissional quando necessário. De repente, se quiser, pode falar comigo depois da palestra, né? O primeiro item é a força, né? Ela é a base da vitalidade. É a capacidade de gerar tensão muscular. Quando a gente fala em músculo, a primeira coisa que a gente pensa é naquele cara fortão da academia, aquela guria marcada toda. Isso é um esporte. O fisiculturismo é um esporte e não quer dizer que a pessoa seja saudável. Quando se fala em músculo, em força muscular, é manter a tensão no músculo. Um exemplo assim, tu vai no mercado e vai buscar um garrafão de 5 litros d'água. Quando tu vai caminhar do caixa até o estacionamento, se tu tiver uma estrutura muscular forte, tu vai carregar tranquilamente, assobiando, conversando, e vai botar no carro e não vai ter dor nas costas. Mas se tu já não tiver uma estrutura muscular adequada, mínimo forte, não vai conseguir, tu vai ter que parar no meio do caminho, tu vai botar no carro, tu já vai sentir as costas, porque na hora que tu foi largar, tu já te curvou e doeu as costas. Isso tem a ver com o desempenho físico e funcionalidade diária que eu fiz esse exemplo. Proteção das articulações e ossos. Musculação, o músculo forte ajuda muito contra a osteoporose. O osso, ele mantém a rigidez, mantém os minerais pela pressão. O músculo dá pressão nos ossos e faz sustentar a força. Há um tempo atrás, a teoria sempre dizia: vai fazer hidroginástica que não tem impacto. Com o tempo se descobriu que isso é prejudicial. Tu não ter impacto também é prejudicial. Porque quando se fala do impacto, sempre pensa em algo muito intenso, de saltos, de batida, aula de luta, né? Essas coisas assim. Mas o impacto, eu acabei de dar um impacto no meu cotovelo. Se eu fizer com força, eu estou causando um impacto. Se a minha musculatura estiver mais fraca, eu já vou sentir o ombro, o cotovelo. Isso vai ficar me incomodando, daqui a pouco já gera uma inflamação. E a musculatura protege, tanto os ossos quanto as articulações. É um impacto positivo na saúde metabólica. Aí eu estou falando já a respeito de exames laboratoriais. Colesterol, triglicerídeos,
diabetes, né? Tudo isso dá para a gente controlar com o exercício físico. Tudo isso vai ajudar o corpo, principalmente por causa dos músculos. Os músculos são digamos assim, os geradores de energia no corpo da gente. O pessoal fala muito, para emagrecer tem que pedalar, tem que correr. Hoje em dia já se sabe que quanto mais músculo, mais energia tu gasta, que ajuda no emagrecimento. Isso tem gente que não sabe. Melhora na postura, diminui as dores, né? Tu vai ficar numa fila do mercado, eu estou usando bastante exemplo do mercado. Tu vai ficar na fila do mercado, tá demorando, todo mundo no dia 5 resolveu fazer compra no mesmo dia, sair do serviço para lá. Tu vai ficar um tempo parado, daqui a pouco tu começa a cansar, o ombro começa a cansar, as dores. Aí tu te escorre no carrinho, aí daqui a pouco tu levanta, já dói as costas de novo, porque tu está lá curvado, né? E com uma estrutura muscular mais reforçada, tu já não vai sentir tanto. Como é que a gente faz uma evolução e uma progressão? Com sobrecarga progressiva. Tu faz um dia, se tu está fazendo exercícios com o peso do corpo, um dia tu faz 2 séries, no outro dia tu faz 3, um dia tu está fazendo uma série com 10 repetições, no outro dia tu começa a fazer com 10, vai progredindo de uma forma segura. E o ideal é que se tenha uma consistência. O músculo ele se mantém, como eu disse antes, se tu não usar, ele vai atrofiar, porque o teu corpo não vai querer manter uma estrutura que gasta energia sem ter uso. Então, por isso, a consistência no treinamento. E aí, para isso, a gente pode fazer um pouquinho de exercício aí para o pessoal. Diga. Vou interromper aqui, um item que particularmente eu acho muito importante. Diga. Benefício à saúde mental. Benefício à saúde mental, como é que eu vou esquecer disso, né? O exercício físico, ele desencadeia uma série de... O colega falou, não sei se de repente pegou o áudio, mas ele perguntou, no último item, sobre benefício à saúde mental. A gente, com uma musculatura mais estruturada, a gente vai ter mais autoestima, porque a gente vai perceber que consegue fazer mais coisas por mais tempo, né? Com menos dificuldade. E o próprio exercício desencadeia hormônios no corpo da gente que ativam o bem-estar. Né? Eu tenho aqui um exemplo para nós. Eu, sendo professor de educação física, envolvido com exercício, mês passado, com a função das chuvas, eu acabei não conseguindo fazer os treinos que eu queria fazer de bicicleta, onde eu tinha uma meta de quilometragem. Eu fiquei borocochô, fiquei chateado, emburrado, já não queria. Fiquei uma semana sem fazer nada, não fui para academia, não pedalei, não fiz nada. Confessando aqui, ao vivo, né? E a minha noiva, ela no domingo, ela disse, quem sabe tu vai para casa de bicicleta? A gente foi para Gravataí, que eu tenho casa em Gravataí, ela mora em Cardoso. Ela disse, quem sabe tu vai de bike hoje? Não sei, tô sem vontade. Tem sol, tá bonito. Domingo foi um dia bonito, né? Tá, beleza, vamos lá. Me paramentei, subi na bicicleta. Quando eu estava na metade do caminho, eu comecei a prestar atenção no pôr do sol. Comecei, mesmo com os motoristas que às vezes são meio agressivos com a bicicleta, o pessoal não aceita. Agora vai ter pejada da bicicleta, a gente vai poder andar daí, o pessoal de skate à noite não paga. Não vai ter que... Aí a gente vai poder andar livre. Mas voltando, aí eu comecei, o exercício começou a mudar aquele meu clima ali. Quando eu cheguei em casa, depois da gente chegada, a gente estava conversando, obrigado por ter me incentivado. E já comecei a semana diferente. Ontem eu já fui para a academia de manhã, de tarde a gente foi pedalar junto de novo. É uma questão, é quase que nem um vício, assim, digamos assim. Né? Tu começa a fazer o exercício, o próprio exercício te estimula a fazer mais exercício. Claro que existem limites, né? Não vamos exceder isso ao ponto de... mais adiante eu falo, escutar o corpo da gente. Tu tem que perceber se o exercício não está sendo um exagero, porque todo excesso sempre é prejudicial. Né? O pessoal da psicologia diz isso bastante. Né? Mas, finalizando então, com relação à saúde mental, o exercício nos traz um bem-estar através do próprio exercício. Né? A química toda que ele gera. E aí, para não ficar só na teoria, eu vou convidar os colegas para a gente se movimentar um pouquinho. Eu trouxe alguns exemplos de exercícios que eu vou fazer adaptações aqui para a gente tentar trabalhar. Quem puder levantar para a gente fazer. Se alguém tiver online em casa também e quiser acompanhar. Eu vou pegar uma cadeira, vou precisar da ajuda de um colega aqui comigo. Vamos começar pelo primeiro, aí nesse ainda não vai precisar sentar, esse nós vamos fazer juntos. Nós vamos fazer juntos, depois a gente vai sentar. O exercício de afundo.
né? É um exercício que trabalha muito a nossa parte da coxa, né? Os músculos do quadríceps, glúteos e isquiotibiais, que são os músculos de trás da coxa. Então, pessoal de pé, por favor. De repente ficam em duplas. O primeiro esse não vai precisar de dupla. Esse exercício é o afundo que a gente chama. Tu vai dar um passo à frente, a perna de trás um pouquinho para fora, a gente fica com a largura entre os pés, mais ou menos a largura do ombro. Esse exercício ele faz parte do grupo de agachamentos. E o que a gente faz? Desce. Uma, sobe, desce. Duas, vamos fazer 5 movimentos. Se vocês perceberem, alguns estão dando uma balançadinha, entrou equilíbrio, nós vamos falar sobre ele. 3, 4, já foi, e 5, subiu, parou, juntou os pés, troca. A questão do equilíbrio ajuda bastante o afastamento dos pés. Então vamos de novo, 5 movimentos lá. Foi 1 e 2, tudo bem se apoiar, não é problema nenhum. 3, 4 e 5. Aí subiu, parou, juntou, já deu para esquentar as pernas um pouquinho, né? Já dá até uma dificuldade para respirar. Isso para trabalhar um pouco de perna. Isso é um exercício que, nem eu disse, faz parte do grupo de agachamentos. É um exercício básico. O agachamento é aquele que eu disse com as duas pernas juntas. Esse que eu trouxe hoje para variar um pouquinho. Um outro exercício é a prancha. Aí agora sim nós vamos trabalhar em duplo. Vamos botar mais para cá porque eu acho que a câmera, né? Eu vou pedir, senta um pouquinho. Na verdade, para fazer peso na cadeira, a cadeira não escorregar. Eu estou adaptando esse exercício porque é o ideal que a gente faça ele no chão, mas para a gente deixar ele no modo easy, bem fácil, né? Então eu vou me apoiar nas costas da cadeira. Primeiro eu vou mostrar, depois eu repito para os colegas. A ideia é vou me segurar, deixo os pés mais longe possível, ali nas costas, e esse eu seguro por quê? A gente vai, assim como a gente pode fazer no chão, aqui, quando ele está inclinado vai ficar um pouco mais fácil, mas depois que tu começa a passar nos 10 segundos, tu começa a sentir que vai ficando difícil. A barriga começa a querer pesar, aí tu faz força para alinhar, e esse é o exercício que a gente vai fazer. Quantos segundos? Agora, de 10 a 15 segundos. Então, minha ajudante. Senta aí. Juntou os pés, um colega faz peso na cadeira, segura. Tá ótimo, tá ótimo. É isso aí. A linha, não consigo ver a Isaura ali. Baixar a bunda? Ó, tá legal. E aí deixa o peso. O bumbum tem que ficar alinhado com os ombros, né? Viu? Parece aquela coisa assim, é só isso, viu? Começou a pesar. Então já está fechando aí em torno de 10 segundos, mais 5, 4, 3, 2, 1, volta devagarinho, para manter o equilíbrio e não escorregar. E agora troca as duplas. Você desencosta depois eu fizer de novo. Trocou, vamos ver, agora eu vou conseguir ver melhor. Ótimo. Prancha, porque a gente fica como se fosse uma prancha de madeira, né? Essa é a ideia desse exercício. Ele parece muito simples, mas a gente vai estar trabalhando o core, nome bonito para abdômen e lombar. Enquanto a gente está sustentando para não descer e não subir demais, a gente está trabalhando, no momento, um faz força e o outro relaxa, faz o freio, né? Então, já deve ter passado uns 5 a 6 segundos aí, mais 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, subiu. Já dá um calorzinho, né? Troca dupla de novo? Pode ficar aí. Aí agora a gente vai fazer a flexão de braço, que seria um avanço da prancha. Posição é a mesma, só que o que a gente vai fazer? Deixa eu demonstrar. Vamos flexionar o braço. O braço fica mais para trás e... 1, 2, 3. Não vou exigir demais para a gente não ficar muito cansado. A gente tem que continuar com a situação. Todo mundo está bem alimentado, ninguém vai desmaiar. A posição é praticamente a mesma. Vamos lá? Como é que foi? Preparou? Postura? Alinhou aí? 1... E 2,
deu para entender, né? 4, 5 aí, ó, superaram a expectativa. Eu disse 3, saiu 5. Trocou a dupla? Não é. Quer dizer, eu acho que não deu 10 minutos e a gente já está quase suando, né? Posição, alinha as costas, peso no braço, flexiona o cotovelo. Foi 1, e 2, e 3, meta alcançada. Quem vai assim, o outro pessoal fez 5. 5 e 6 aí, ó, sobrou. Então tá, obrigado. E pro final, esse aqui é aquele que toda quinta série vai gostar de dar uma risadinha. A ponte de glúteos. É um exercício onde trabalha os glúteos, nosso bumbum, os isquiotibiais e, de novo, o core. Tu vê, core é a parte central do corpo da gente. Todo o nosso sustento, né, do tronco fica na região do core. Ponte de glúteos. Vou demonstrar. Olha, tu segura a cadeira para mim atrás aqui. Como é que a gente faz? Senta na ponta da cadeira, equilibra, vai um pouquinho mais para frente e... 1, 2, Estão filmando. Vamos lá? Vamos ver? Desliga a cadeira. Vem aqui. Viu como a parte da saúde mental também ajuda? 1, 2, ali, já apoia o pé, a sola do pé no chão, para não escorregar. Isso. Aí, ó, sobrou. Já foi a 10. Valeu, obrigado. Trocar? Obrigado, Fábio. Vai lá. Vamos ver quem não foi ainda. Primeiro, senta na cadeira, apoia a mão, vai para a pontinha, só para o bumbum sair da cadeira e empurra o quadril para cima. 2, 3, 4, 5, 6 tá bom, né? Já deu para entender como é que é o movimento. A gente explicar um pouquinho, faz parte do exercício. O exercício traz isso também para a gente, a oportunidade, né, de descontrair. Mas seguindo adiante, esses exercícios todos eles são com foco em força, a questão mais de questão muscular. E como eu disse, vocês perceberam que em algum momento naquele exercício do afundo a gente precisou ter atenção para o equilíbrio, né? A gente precisa ter a flexibilidade para a amplitude dos movimentos. E dando sequência, a gente vai falar do equilíbrio, que é a capacidade de manter a estabilidade física, né? Para ficar parado, eu preciso de força para os meus músculos sustentar, mas eu também preciso do equilíbrio. A importância: evita quedas, garante maior firmeza e mobilidade, né? Tu está caminhando, tu precisa de equilíbrio. Benefícios: impacta positivamente na função cognitiva. O nosso cérebro está o tempo todo calculando, que nem naquele meme que tem na internet, da Nazaré, que fica fazendo os cálculos. Nosso cérebro está o tempo todo fazendo cálculos físicos para manter o equilíbrio. E ainda mais quando a gente está fazendo alguma coisa que precisa de forma consciente. Tu vai subir uma escada, tu vai passar por cima de uma corrente numa calçada, tu vai subir um degrau, tu vai descer, né? E a progressão é aumentar o desafio gradualmente, né? Aumentando, repetindo mais vezes o exercício. E uma forma de manutenção é integrar com outras atividades. Alguns exemplos aí, a caminhada propriamente dita. O exercício de yoga trabalha muito consciência corporal e equilíbrio. Ciclismo é altamente envolvido com equilíbrio. E para isso, também tem exercícios, né? Mais alguns exercícios adaptados aí. Mas agora a gente não vai precisar fazer tanta bagunça. Começando com um exercício muito simples. Por favor, vamos ficar de pé. O mais simples de todos. Ficar em um pé só, né? A gente ficando em um pé só, a gente está exercitando o equilíbrio. Só em ficar parado já causa uma dificuldade. Desce, troca a bola. E a outra perna, então, porque com certeza a gente escolheu a perna dominante, né?
eu já tenho uma certa dificuldade com a esquerda aqui, só para ficar parado. Isso é um exercício de equilíbrio. Tu pode fazer em qualquer lugar. E um outro exercício mais dinâmico. Uma coisa simples que a gente acabou de fazer agora. Mas, se a gente prestar atenção, as pessoas, com o tempo, o que acontece? Tu está sentado, tem gente que quando vai levantar, ou se apoia na perna, se joga para frente. A gente, para levantar, a gente vai para cima. Esse é o movimento. Então, vou tentar aí. Vamos ter consciência nesse movimento que a gente está fazendo. Ó, 1, 2, 3. Tá bom, ótimo, né? Só para... E ainda estando em pé, a gente pode pensar juntando dois exercícios aí. O de ficar em uma perna só e balançar a perna. Ficou em pé, escolhe uma perna e a outra balança para ver o quanto de instabilidade a gente vai criar para frente, para trás, para o lado, para o outro. São movimentos simples. Vai com a perna para ver? Para frente, para trás, para lá, para o outro. Ó. Ótimo. Ficando em pé ainda, aquela coisa tipo bailarina, ficar na ponta do pé. Parece uma coisa boba, mas se tu te sustentar, aqui a gente está trabalhando bastante força, principalmente na panturrilha. Né? Nome técnico, gastrocnêmicos sólido. Quanta força está sentindo? Daqui a pouco começa a queimar, né? Começa a sentir. E desceu. Isso são exercícios que trabalham o foco deles, principalmente em equilíbrio. Obrigado, pode sentar. São pequenos exemplos, exercícios bem básicos, que a gente pode fazer em qualquer lugar, que não depende de nenhum aparelho, a não ser a cadeira ou um colega às vezes, né? Exercícios para equilíbrio. Vamos adiante. E a flexibilidade. A flexibilidade é a valência física que faz com que a gente tenha amplitude nos movimentos. Às vezes a gente tem o ombro dói, subiu o braço, só até metade do caminho. Ah, não dá. Ah, e o que isso faz diferença? Ah, não preciso estar me preocupando em estar levantando o braço, não vou jogar vôlei. Mas tu precisa lavar as costas. Tu está no banho, tu precisa esfregar as costas. Se tu precisa lavar o pé, ou tu vai ter que descer daquele jeito curvado, travado, ou tu te agacha, ou tu levanta teu pé para te dar uma esfregada aí na hora do banho. Básico, tomar banho. E pessoal com mais idade, muitos acidentes acontecem no banheiro. E a gente desenvolvendo força, equilíbrio e flexibilidade, diminui esses riscos. Tipo de treinamento, no caso. Pode ser feito alongamentos estáticos ou dinâmicos, a gente vai ter exemplo depois. Alongamentos de ombro, peitoral. A evolução, como todos os outros, é progressiva e quanto mais frequência, melhor. Ou seja, o nosso corpo não pode ficar parado. Movimento é vida. Manutenção, com uma consistência diária de 10 a 20 minutos. E hidratação adequada. Não espere o corpo de vocês dizer que está com sede. Quando o corpo da gente diz que está com sede, ele está gritando, ele está em sofrimento. A gente tem que ter o hábito de ingerir, especialmente, preferencialmente, água, por causa que ela é mais pura, não vai ter tanto trabalho para os nossos rins. Por isso, água. Por isso que a gente sempre diz, beba água. O resto é adicional. Chá, suco, refrigerante, água saborizada, chimarrão, tudo isso é plus. Porque tudo que não for água pura, o rim da gente vai ter que trabalhar mais. Né? E se a gente não tomar aguinha, ele faz pedrinha. Foi um meme que eu vi essa semana. E, para flexibilidade, a gente também tem alguns exercícios. Esse dá para fazer até sentado mesmo. O alongamento de peitoral. Né? A gente pode botar as mãos na nuca e leva o cotovelo para trás. Às vezes pode ficar difícil, né? Se ficar muito difícil, a gente pode botar também na cintura e leva o cotovelo para trás. Toda essa região
Às vezes a gente até escuta uns estalinhos, né, de tão travado que a gente fica, porque a gente está aqui sempre trabalhando. Então, atrás, pode ser com a mão por baixo ou com a mão por cima. Um alongamento de peitoral e ombro. Esse outro ali que alguns conhecem como gato-vaca ou cachorro-gato, esse a gente pode fazer em 4 apoios no chão, mas também pode fazer sentado. E mais simples, ele só vai um pouquinho mais para a ponta da cadeira, e aí o que a gente faz é parecido com o que a gente fez antes. O ombro para frente, o ombro para trás. Frente, pode bastante o ombro, para trás, estica. Quando vai para frente, esticou a parte de trás. Quando vai para trás, estica a parte da frente. Esse é um exercício simples, pode fazer sentado. É isso aí. Obrigado. Alongamento dos isquios estibiais. São na nossa parte posterior da perna. Como é que a gente faz? Senta na ponta da cadeira, um pé vai ser o apoio, o que vai trabalhar fica com a perna estendida, e aí o que a gente faz? A gente, com uma mão segura na cadeira e a outra vai lá no pé. Vai caminhando pela perna para ver até onde alcança. Se alcançar no pé, onde chegar, segura e deita. Aí conta ali. No primeiro momento a gente acaba tentando resistir, fazer força, mas não, relaxa, respira. 4, 5, soltou, volta devagarinho, troca a perna de apoio, troca a perna que vai trabalhar e desce com a mão até lá no pé. O pé vai ser o top master, ninguém chegou no pé, segurou. 3, 4, 5, soltou e volta devagarinho. Respira. Aí agora vamos fazer esse último de pé. Em pé, os pés afastados na largura do ombro. E rotaciona o tronco. Espia lá para trás. 1, 2. Voltou para o outro lado. 1, 2. Voltou. Passou no meio. Lá do outro lado. 1, 2. Voltou. 1, 2. Parou no meio. Aí o que a gente pode fazer? Junta os braços, sobe lá em cima. Espicha, espreguiça. Uma mão, a outra mão, desceu do lado, soltou o ombro, movimentou o pescoço, dá para mexer um pouquinho o quadril e o joelho e pode sentar de novo. E prometo que vou deixar vocês descansar agora para a gente finalizar, indo para a direção final. A questão da integração, né? A gente não consegue trabalhar só uma valência de cada vez, elas acabam trabalhando todas juntas. Né? Elas são interdependentes. Vocês viram que para a gente trabalhar pode ser movimentos simples. O importante é a consistência, ouvir o corpo, né? Prestar atenção. Ah, não deu para ir até aqui hoje, então hoje eu fico com o movimento até aqui, mas amanhã eu vou tentar um pouquinho mais. Hoje eu fiz 5 movimentos, então amanhã eu vou tentar 6. E assim vai aos pouquinhos. E a progressão gradual, né? Foi isso que eu acabei de falar. Aí tem uma sugestão de rotina simples para fazer, em torno de 2 a 3 dias para cada tipo de treinamento. O que oferece sempre mais é a parte da flexibilidade. Né? Se o ideal que fosse diário, ou de 3 a 5 vezes por dia. Eu fiz umas tabelinhas, elas de forma muito extensa, alguns exemplos de exercício. Depois, se quiserem, vai ter o meu QR Code, ou no Teams, pode chamar, eu mando, aí a lista tem a tabelinha com os exercícios, né? E aí a questão, indo se encaminhando para o final, é o poder da consistência. A gente tem que tentar ser consistente no exercício, no movimento. Tudo bem se hoje, essa semana tu conseguiu fazer uma vez, semana que vem tenta 2. Né? Na outra semana tenta 3. O ideal é que a gente conseguisse, assim, no mínimo 20 minutos de exercício por dia. Né? Se não conseguir todos os dias, de 3 a 4 dias por semana, em torno de 30 minutos, aí é o suficiente para o corpo da gente se manter o mínimo saudável possível. E aí um pouquinho de merchan também, né, para colaborar. Eu tenho um serviço de consultoria online, né? Eu não tenho como atender presencialmente, fica difícil por causa do horário do processo, então para conciliar, eu faço a consultoria online. Eu fiz convênio com o pessoal da associação,
Tem um pacotinho por 2 meses, assim, de forma recorrente ou de forma avulsa, né? Eu também faço grupos de desafio de exercícios, né? A gente faz 30, 15, 21 dias para a gente estimular, tem um grupo no WhatsApp para sim incentivar o pessoal a fazer exercício diário, né? E aí fica o meu obrigado, né, nas redes sociais, e uma fotinha do cara se achando ali. Obrigado pela participação.